Acredito que foi muito bom, né, esse tempo de vivência no Espírito Santo. E o tema de hoje é vivência fraterna e vida em comunidade. Então nós vimos no Salmo 132, né, que o salmista diz assim para nós: ó, como é bom, como é agradável para irmãos unidos viverem juntos. Então, como é bom, né, quando a gente vive unidos, quando a gente vive junto numa comunidade. Nós, esse mês, né, comemoramos 20 anos do nosso grupo de oração. E eu digo assim, como é bom, né? Como é bom a gente ter um grupo de oração. Como é bom a gente viver unidos como irmãos. Às vezes não é fácil, né? Mas quando a gente busca o Espírito Santo de Deus, quando a gente recebe essa unção do Espírito Santo, essa força que vem de Deus, então a gente vive juntos, né? Unidos no amor fraterno, no amor de Deus, no amor da Santíssima Trindade, que é um só Deus em 3 pessoas. E hoje nós estamos aqui, o Marquinhos me convidou para estar aqui hoje ministrando com vocês, né? A 8ª semana da Seminário de Vida, com o tema Vivência Fraterna e Vida em Comunidade. Quem trouxe a palavra de Deus? Eu convido você a pegar comigo lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos 2, capítulo 2, versículo 42. Atos dos Apóstolos. Capítulo 2, versículo 42. Amém, Socorro? Amém. Diga socorro. Primeira comunidade. Achou? Então nós vamos ouvir o que a palavra vai falar para nós nesta noite, né? De como viviam os cristãos naquela comunidade, na primeira comunidade. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, lhe ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Palavra do Senhor. Irmãos, então para a gente partilhar um pouquinho, né, dessa palavra, né, quando eu estava assim, em oração pedindo para Deus a palavra, e o Senhor me colocava no coração esta palavra. Nós vimos aqui que como eram os cristãos, como que eles viviam. Eles eram perseverantes, né, nas doutrinas, nas reuniões em comum, na fração do pão e também nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres.
Então, através do grupo de oração, através da comunidade, através da oração, Deus pode realizar também em nossas vidas muitos milagres e muitos prodígios. Basta nós acreditar, basta nós crer, basta nós viver esta vivência em comunidade, em comunhão com os irmãos. A palavra de Deus, ela deixa claro para nós, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres. Aqui fala em Jerusalém. Mas hoje o Senhor vem dizer que pode acontecer muitos prodígios e muitos milagres aqui neste grupo de oração em Cornélio Procópio. Eu sei que cada um de nós buscamos, cada um de nós pedimos, cada um de nós desejamos um milagre na nossa vida. E o Senhor vem colocar hoje em nossos corações que é possível acreditar, que é possível que o milagre existe. Irmãos, eu não sei qual é o milagre que você precisa. Eu não sei qual é a graça que você veio buscar hoje aqui neste grupo de oração. Eu não sei o que você pediu durante esse seminário de vida no Espírito. Hoje são 8 dias, 8 semanas. Mas tenha certeza que aquilo que você buscou, aquilo que você colocou, Deus é capaz de fazer, Deus é capaz de realizar milagres e prodígios. Quando nós buscamos viver em comunhão com os irmãos na comunidade, como esses irmãos viviam, né? Perseverantes, perseverar na comunhão, na fração do pão. É como nós vivemos agora essa graça do batismo do Espírito Santo, como nós pedimos o Espírito Santo de Deus sobre nós. Então nós estamos cheios do Espírito Santo, estamos repletos do Espírito Santo de Deus. E é Ele que age em nós, é Ele que move em nós, em cada um de nós. A palavra de Deus, ela é bem clara para nós e diz que o temor estava em todos os corações. Então não é só num coração, não é só no meu, só no do Marquinho, mas é no coração de todos, todos nós. Todos nós que somos batizados recebemos o temor de Deus, o Espírito Santo de Deus. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Então eles viviam unidos, eram todos unidos. Não havia desunião entre eles, mas sim havia a unidade, havia a união. E quando eles viam que um dos irmãos estavam passando por dificuldades, eles iam e ajudavam aquele irmão que estava passando por dificuldade. Aqui diz que vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos segundo a necessidade de cada um. Então ninguém passava por dificuldade. Porque só uma pessoa batizada no Espírito Santo, só uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia do temor de Deus, é que vai fazer como os apóstolos faziam, como esses discípulos faziam a primeira comunidade. E que bom se nós vivêssemos hoje como esses cristãos. Que bom se nós vivêssemos como essa comunidade, né? A palavra de Deus diz para nós que, segundo a necessidade de cada um, unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo. Então, eles frequentavam todos os dias o templo. Partiam o pão nas casas e tomavam comidas com uma alegria. Então, eles viviam alegres, né? Eles eram uma comunidade alegre, porque eles viviam unidos, como o Senhor nos pede, como Jesus nos pede, que nós vivemos, né? Uma fraterna vida em comunidade. Aqui nos diz que viviam com uma alegria, singeleza do coração. Então eles tinham alegria no coração.
louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. Então eles olhavam, a primeira comunidade olhava um para o outro, olhava bem nos olhos daqueles irmãos, e o que eles viam? A simpatia, o amor, a caridade, a bondade. Será que nós hoje paramos para olhar no rosto do nosso irmão e ver a simpatia que esse irmão traz dentro do seu coração? Será que é mais fácil nós parar e olhar no rosto do nosso irmão e olhar e ver ali, contemplar a face do Cristo, a face de Jesus? Ou será que é mais fácil a gente julgar o irmão pela aparência? Se nós pararmos e olharmos, para o irmão que está ao nosso lado, a gente vai ver, a gente vai cativar, ficar olhando, Olhar, cativar ali o rosto de Jesus, a simpatia, como aquele irmão é simpático, puxa vida, Com uma palavra, com um sorriso, com um gesto, com um falar. E o Senhor cada dia lhe ajuntava a outros que estavam a caminho da salvação. Então o Senhor cada dia, Ele busca um, cada dia Ele traz um, cada dia Ele vai buscar um e vai trazer para o grupo de oração. E quando a gente vê esse salão aqui, pode estar cheio. Porque a gente vai cativando o irmão, que está vindo para o grupo de oração. E também o irmão que está lá fora. Muitas vezes precisando de nós, precisando de um abraço, precisando de um sorriso, precisando de um olhar. Isso é a vivência em comunidade, isso é viver como irmãos. E é isso que agrada o coração de Deus. É isso que agrada. E quando a gente agrada o coração de Deus, o nosso coração também, ele se alegra. Nós vamos ter um coração alegre, nós vamos ter um coração transbordante de alegria. Quando nós vivemos bem com os irmãos, a gente tem assim uma alegria muito grande no nosso coração. E a gente sente alegria por encontrar aquele irmão. Porque a gente vê a simpatia no olhar daquele irmão. Eu convido você, meu irmão, por um instante fechar os teus olhos. No pequeno silêncio, vai meditando nessas palavras que o Senhor trouxe para nós nesta noite. Que nós possamos, a partir desse seminário de vida, deste encontro de vivência fraterna, de vida em comunidade, nós possamos viver em comunhão com os nossos irmãos. O Salmo 132 diz para nós: como é bom, como é agradável para irmãos unidos viverem juntos. Sabemos por biologia que o homem é um ser gregário e sempre viveu em grupos. Contudo, o homem é chamado por Deus a uma dimensão social mais profunda, a dimensão da comunidade. Como o homem é a imagem e semelhança de Deus, Trino, que é a perfeita comunidade de amor, ele é chamado desde sua criação a viver em comunidade. Por isso, Deus criou o homem e a mulher, formando assim a família, ou seja, a primeira comunidade humana. Em meio a essa comunidade, o Senhor passeava todos os dias a brisa do dia. Então o Senhor, Ele passeia todos os dias nas comunidades, nas famílias, nos grupos de orações. O Senhor passeia.
a brisa suave. E, entretanto, mesmo a vida em comunidade não é suficiente para espelhar a verdadeira vocação para os filhos de Deus, que pressupõe como hereditariedade usarmos da mesma misericórdia com que Deus nos trata, ou seja, usarmos da fraternidade e de amor para a convivência comunitária. A vida fraterna, que é um projeto divino, existe para que possamos irradiar mais plenamente nossos carismas para o mundo, levando a verdadeira paz, o próprio Cristo, aos corações necessitados. Então, que nós possamos espelhar a verdadeira vocação como filhos de Deus, porque nós somos filhos de Deus. Deus nos criou em imagem e semelhança sua para espalhar o amor, para semear o amor em vida, em comunidade fraterna. Foi Deus quem nos amou primeiro, não foi nós que amamos Deus primeiro, mas foi Ele que nos amou primeiro, Ele que nos chamou primeiro para vivermos uma vida em comunidade, como irmãos. A unidade com Deus e com os nossos irmãos e irmãs é um dom que provém do alto, que brota da comunhão do amor entre Pai, Filho e o Espírito Santo, e que nela se aumenta e se aperfeiçoa. Como Deus derrama sobre nós seu amor, a unidade, a vivência fraterna e a vida em comunidade se tornam possíveis, porque são fruto da herança dos filhos de Deus. Isto é, faz parte do nosso DNA. Isto significa que somos vocacionados para amar, e uma herança genética que fica latente no homem até que desabroche na percepção de que também é amado. Então está no nosso DNA, está no nosso sangue esse amor de Deus por nós. A unidade com Deus e com os nossos irmãos, ele é um dom que vem de Deus. Nós temos que querer, nós temos que buscar, nós temos que pedir essa graça, esse dom de Deus. Porque sozinhos nós não podemos, né? Sozinho nós não conseguimos. Mas com a graça de Deus, com a ajuda dele, quando a gente busca, a gente consegue. E é só nele, e é só com ele que nós podemos, que nós conseguimos. Na verdade, é Deus quem nos ama. Deus nos amou primeiro. Experimentamos seu amor e a partir daí nós tornamos vasos transbordantes desse mesmo amor. Então, quando nós deixamos amar a Deus, né, nós passamos a ser um vaso transbordante do amor de Deus. Eu achei muito interessante que eu liguei para a Ercília, foi até sem querer, e aí a Ercília falou para mim assim, transportadora do amor. Eu nunca nem tinha visto essa palavra, né? Então, nós temos que ser esse transportador do amor que vem de Deus, né? Na nossa comunidade, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vivência, aonde nós for, a gente tem que viver este amor de Deus, transbordar este amor de Deus. E como que eu vou transbordar esse amor de Deus? Eu preciso estar cheio do amor de Deus. Eu preciso buscar esse amor de Deus. Eu preciso querer esse amor de Deus. Eu preciso abrir o meu coração para a graça de Deus, né? Porque Deus me ama, Deus te ama. Deus tem um amor muito grande por cada um de nós. Deus nos chamou, Deus nos escolheu. É um dom de Deus que Ele dá a cada um de nós. O Espírito Santo também, Ele nos ensina a amar, a perdoar, a nos esvaziar, a renunciar a de nós mesmos e nos doar de maneira concreta.
Então é só no Espírito Santo que nós vamos, nos esvaziar, que nós vamos amar e que nós vamos perdoar. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos. Sozinho nós não conseguimos. Mas com o Espírito Santo, com a graça de Deus, a gente consegue. Como vai acontecer o milagre na minha vida? Como vai acontecer o milagre na sua vida? É preciso confiar. É preciso ter fé. É preciso acreditar. Quando Jesus fez o primeiro milagre em Canaã da Galileia, eles estavam numa festa de casamento. Quando Maria chega, o servente diz para eles assim: fazei tudo o que ele vos disser. Eles acreditaram? O milagre aconteceu porque eles acreditaram, Então é preciso a gente acreditar, crer nessa vivência fraterna, nessa vivência do amor. Ah, mas lá em casa está tão difícil, de viver o amor. No meu trabalho está tão difícil de viver. Na comunidade mesmo está tão difícil de viver. Mas peça a Jesus, peça o Espírito Santo de Deus, peça a Santíssima Trindade que te ajude, que nos ajude a esvaziar de nós mesmos, a renunciar. Quantas coisas nós precisamos renunciar para viver a graça, para viver o batismo do Espírito Santo. Nós temos que estar com o nosso coração vazio, é esvaziar de nós mesmos, dos nossos medos, das nossas preocupações, das nossas dores, das nossas angústias. É se esvaziar para estar cheio de Deus, cheio do amor de Deus. É não trazer dentro do nosso coração mágoas, ressentimentos, tristeza, mas trazer a graça de Deus, se esvaziar de tudo isso. Esta relação entre Jesus e o Pai é a matriz da união entre nós cristãos. Se estivermos intimamente incluídos nesta matriz, neste forno ardente de amor que é a Trindade, então podemos verdadeiramente nos converter em um único coração e uma só alma entre nós, porque o amor de Deus queima nossos egoísmos, nossos preconceitos, nossas divisões interna e externa. Então o verdadeiro amor de Deus, ele queima tudo dentro do nosso coração. Ele queima o egoísmo, ele queima o preconceito, porque muitas vezes o nosso preconceito não deixa nós olhar para o irmão e ver a simpatia do irmão. Não deixa nós olhar para o irmão e ver a graça que existe naquele irmão. Porque às vezes nós estamos cheios de preconceitos. Julgamos as pessoas pela aparência. Mas Deus hoje, Ele quer mudar isso dentro de nós, Ele quer mudar dentro do meu coração. Primeiro Deus fala comigo, que precisa mudar o meu coração. Eu preciso olhar para o irmão, eu preciso amar o irmão, eu preciso ver a simpatia no irmão, a bondade no irmão. O amor de Deus dentro do coração desse irmão. A bondade no coração do irmão. Porque o amor de Deus queima nossos egoísmos, nossos preconceitos, nossas divisões internas e externas. Com a redenção operada por Jesus Cristo, a descida do Espírito Santo em Pentecoste é o surgimento da igreja, a vida comunitária. Floresce como uma árvore adequadamente regada por Deus e torna-se uma realidade concreta e possível. E não só é possível, mas uma realidade inerente à vida cristã. Tanto que o próprio Jesus, às vésperas da sua morte, ora ao Pai, expressando o seu maior desejo, que eles sejam um como nós somos um. Olha o desejo de Jesus, que nós sejamos um, como Ele, o Pai, é um.